Agora vamos estudar as relações métricas no triângulo retângulo. Olha só, que eu preparei para vocês. Bem interessante, bem bacana. Olha só, eu vou marcar um ponto sobre o triângulo ADB. E esse ponto ele vai percorrer apenas os lados desse triângulo. Olha só, então vamos marcar aqui um ponto aqui de vermelho. Ponto que tem o nome de E. E vamos colocar aqui para ele percorrer apenas o triângulo de vermelho. Olha só. Veja que ele não sai do triângulo de vermelho, apenas ele percorre esse triângulo ADB. Perceberam? Agora vamos marcar um ponto sobre o triângulo de verde, sobre o triângulo ADC. Vou ocultar aqui esse triângulo, esse ponto de vermelho. E vamos habilitar agora o ponto F sobre o triângulo de verde. E ele vai percorrer somente o triângulo de verde. Olha só, ele não sai desse triângulo, ele percorre apenas os lados desse triângulo. Perceba que ele está percorrendo a altura H. Agora ele vai percorrer o lado DC, que tem dimensão M, e agora AC de dimensão B. Agora vamos habilitar um ponto que vai percorrer esse triângulo maior, o triângulo ABC. Vamos parar aqui o triângulo verde, o ponto, vamos ocultar ele e vamos habilitar um ponto G que vai percorrer o triângulo maior. Olha só, ele vai percorrer agora somente o triângulo maior, o triângulo ABC. Ele percorre o ponto, ele percorre o segmento que tem medida A, que é todo o segmento BC, ele percorre o segmento que tem medida C, que é o segmento AB, e também ele percorre o segmento AC, que tem medida B. Olha aí, percorrendo o segmento que tem medida B. Ok. Vou parar. A partir disso agora, pessoal, a gente vai observar algo bem interessante. Vamos ver. Então, vou habilitar os pontos vermelho e verde. Olha só. E vou agora colocar para eles percorrerem os pontos, ou melhor, os lados do triângulo. Quero que vocês percebam algo bem interessante que está acontecendo aí. Olha só, vou parar nesse ponto. Veja que o ponto vermelho está vindo em direção ao ponto A. O ponto verde está vindo em direção ao ponto C. Perceba também que o ponto de verde está percorrendo esse lado DC, que é maior do que o percurso desse ponto de vermelho que percorre o segmento DA. Certo? Vocês vão perceber quando eu iniciar novamente o percurso desses pontos que eles vão ter velocidades diferentes. No entanto, chegarão aos seus destinos no mesmo instante. Olha só. Perceberam isso? No momento que o ponto vermelho estava sobre o ponto A, o ponto verde também estava sobre o ponto C. Da mesma forma, quando eu habilitar aqui novamente o percurso desses pontos, o ponto vermelho chegará no ponto B no exato momento onde o ponto F chegará no ponto A. Veja bem. Perceberam isso? Novamente, o ponto verde chegará no ponto B ao mesmo tempo que o ponto de vermelho chegará no ponto D. Ou seja, estarão juntos e partindo do ponto D novamente. Olha só. Perceberam isso? Por que isso acontece, pessoal? As dimensões são diferentes, porém o tempo de chegada é igual. Isso indica uma proporcionalidade entre os lados desse triângulo. Mais uma prova também que esses triângulos eles são semelhantes. Tanto o triângulo vermelho é semelhante ao triângulo verde. Agora vamos habilitar o ponto preto e deixar habilitado o ponto de verde. Temos agora esses dois pontos, um percorrendo o triângulo de verde e outro percorrendo o triângulo maior ABC. Perceba que o mesmo acontece, o tempo de chegada é o mesmo, apesar das dimensões serem diferentes. O ponto preto chegará no ponto B e o verde chegou no ponto A
no mesmo tempo. Isso também nos mostra que há uma proporcionalidade entre os lados do triângulo ABC com os lados do triângulo ADC, ou seja, os lados do triângulo verde em relação aos lados do triângulo maior ABC. Existe uma proporcionalidade. Agora vamos habilitar os pontos vermelho e preto. O preto já está habilitado. Vamos ocultar o ponto verde e habilitar agora o vermelho. E vamos também perceber a mesma característica. Os pontos chegam nos seus destinos no mesmo tempo. Também nos mostra uma proporcionalidade entre os lados do triângulo de vermelho com os lados do triângulo maior ABC. Então essa proporcionalidade, pessoal, ele está justamente nos seus lados correspondentes de um triângulo em relação ao outro. Por isso que eu falei para vocês e mostrei como a gente descobre quem são os lados correspondentes de um triângulo em relação ao outro, porque isso vai nos ajudar a enxergar as relações métricas no triângulo retângulo. Então, pessoal, na verdade, esses pontos eles percorrem no mesmo tempo todo o seu trajeto até chegar no seu destino, e esses pontos eles indicam quais são os lados correspondentes. Por exemplo, vou parar aqui em um ponto qualquer. Parei nesse ponto, onde o ponto vermelho está percorrendo o segmento AB e o ponto preto está percorrendo o segmento BC. Então, isso significa dizer que esse segmento, ou seja, o lado desse triângulo, ele é o correspondente desse lado do triângulo maior. Isto é, o lado AB do triângulo ADB é o correspondente do lado BC do triângulo ABC. Ok? Aprendendo isso, pessoal, fica muito simples a gente encontrar as relações métricas no triângulo retângulo. Basta a gente observar aonde os pontos estão percorrendo. Olha só como é interessante. Veja como a gente vai encontrar as relações métricas quase de forma automática. Então, para facilitar a nossa visualização, vou desabilitar os eixos. Pronto. Agora, vamos iniciar aqui novamente. Os pontos estão percorrendo os lados dos triângulos, seus respectivos triângulos, e vamos parar aqui nesse ponto. Ok. Olha só, pessoal. O ponto vermelho ele está parado no segmento de medida C, ao mesmo tempo que o ponto G, que é o ponto preto, está parado no segmento de medida A, porque ele está percorrendo todo o percurso BC. Certo? Olha só, pessoal, o ponto de vermelho está oposto a que ângulo? Ao ângulo de 90 graus. O ponto de preto está percorrendo o triângulo BC. Esse ponto preto está oposto a que ângulo? Olha só, o ponto preto percorre o triângulo ABC, né? Todo o triângulo maior. Esse ponto preto está oposto a esse ângulo todo, né? Um pedacinho do ângulo de vermelho e o outro pedaço aqui, ó, do ângulo de verde. Somando esses dois ângulos, a gente viu que é 90 graus. 68,2 graus mais 21,8 graus é 90 graus. Ou seja, o ponto preto está oposto ao ângulo de 90 graus, ao mesmo tempo que o ponto E está oposto ao ângulo de 90 graus. A gente viu que quando isso acontece, né, quando os ângulos correspondentes eles são iguais, né, os lados também correspondentes, eles também são proporcionais, né? Então, pessoal, como os triângulos ADB e o triângulo ABC, eles são semelhantes, então a gente tem as seguintes relações. Vou iniciar aqui a apresentação e vou parar em um dado ponto e vamos obter essas relações. Então eu vou parar aqui, ó, nesse ponto. Aonde eu parei, o ponto de vermelho estava percorrendo o segmento AB, que tem medida C. Então vamos escrever aqui C. O ponto preto está percorrendo o segmento CB, que tem medida A. Então, C está para A
Assim como agora eu vou iniciar novamente a nossa apresentação e vamos pegar as relações aonde o ponto parar. Então o ponto vermelho parou no segmento de medida N e o ponto preto parou no segmento AB de medida C. Então veja que as proporcionalidades se dá entre os segmentos aonde esses pontos pararam. Agora a gente tem que C estar por A, assim como N estar por C. Fazendo meio pelos extremos, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, a gente obtém que C vezes C é C ao quadrado e A vezes N é AN. E aqui, pessoal, é a nossa primeira relação métrica no triângulo retângulo. Vamos obter outra. Então, pessoal, vamos fazer agora as proporcionalidades entre o triângulo verde e o triângulo maior, ou seja, entre o triângulo ADC e o triângulo BAC. Como eu falei, a proporcionalidade ela se dá exatamente aonde esses pontos param sobre os lados de cada triângulo, ou seja, os pontos onde param sobre os triângulos são os lados correspondentes. Então vamos iniciar a nossa apresentação e vamos parar em um determinado ponto. Então vamos parar aqui. Quando a gente para aqui, o ponto verde está percorrendo o segmento de medida M no triângulo ADC. A gente tem que seguir a ordem dos triângulos. E no triângulo BAC, o ponto G está percorrendo o segmento de medida B. Então, M está para B. Assim como, novamente agora para o triângulo verde, o triângulo ADC, vamos apresentar. E agora, vamos parar em um outro ponto. Então, vamos parar exatamente aqui nesse ponto, aonde o ponto de verde está percorrendo o lado B do triângulo ADC. Portanto, o ponto F está em B e o ponto G agora está percorrendo o lado de medida A do triângulo BAC. Agora, pessoal, fazendo aqui meio pelos extremos, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, a gente obtém a nossa próxima relação métrica no triângulo retângulo. B vezes B, B ao quadrado, A vezes M, AM. E a gente obtém aqui essa próxima relação que diz que B ao quadrado é igual a vezes M. Então, pessoal, a gente tem o seguinte, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de um dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, olha só o que a gente obteve. C ao quadrado é igual a vezes N. C é um cateto, A é a hipotenusa e N é a projeção do cateto de medida C sobre a hipotenusa A. Então, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Da mesma forma, essa relação B ao quadrado é igual a vezes N. B ao quadrado é o outro cateto do triângulo ABC. A é a hipotenusa desse triângulo. E M é a projeção do cateto de medida B sobre a hipotenusa A. M é DC, que é a projeção desse cateto B. Por isso que esse enunciado fala que o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Vamos para a nossa próxima relação métrica no triângulo retângulo. Bora lá. Para encontrar a nossa próxima relação métrica no triângulo retângulo, vamos trabalhar agora com os triângulos de vermelho e o triângulo de verde. Então vamos iniciar e vamos parar esses pontos em um dado momento. Vamos parar aqui. A gente percebe que esse ponto vermelho está percorrendo o segmento de medida N. E o ponto de verde está percorrendo o segmento de medida H. Então, N está para H. E, novamente, vamos parar esses pontos em outro momento. Vamos parar aqui. Agora, o ponto de vermelho
está percorrendo o segmento de medida H e o ponto de verde está percorrendo o segmento de medida M. Ou seja, N está para H, assim como H está para M. Fazendo produtos meios igual a produtos extremos, H vezes H, H ao quadrado, é igual a N vezes M, N, M. E a gente tem que H ao quadrado é igual a N vezes M. Olha só, pessoal, a gente tem a seguinte propriedade. Em qualquer triângulo retângulo, olha só, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas dos segmentos que essa altura determina sobre a hipotenusa, que são as projeções dos dois catetos sobre a hipotenusa. Então, essa propriedade diz exatamente essa relação que a gente encontrou. O quadrado da medida da hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. N é a projeção do cateto C, M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. Ok? Vamos encontrar as próximas? A nossa próxima relação, vamos trabalhar com os triângulos de vermelho e o triângulo maior, ou seja, o triângulo ADB e o triângulo BAC. Então, vamos ver a movimentação dos pontos vermelho e preto. Vamos iniciar e paremos em algum momento esses pontos. Então, vamos parar nesse momento. Nesse momento aqui, pessoal, o ponto de vermelho está percorrendo o lado de medida H do triângulo ADB. Então, H. No mesmo instante em que o ponto G de preto, que percorre o triângulo maior, o triângulo BAC, ele percorre aqui o segmento de medida B. Então, H está para B. Assim como, voltando para o triângulo vermelho, vamos iniciar novamente. Vamos parar aqui. E aqui o ponto vermelho está percorrendo o segmento de medida C, né? Tem que ter uma medida C. Olha só, C. Ao mesmo tempo que o ponto preto que percorre o triângulo maior, percorre aqui o segmento de medida A. Então, C está para A. Fazendo produtos meios igual a produtos extremos, a gente encontra que B vezes C é BC. E A vezes H, AH. E essa aqui é a outra relação métrica no triângulo retângulo. Então, a gente tem o seguinte, pessoal. Em qualquer triângulo retângulo, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. É o que a gente encontrou aqui, ó. O produto dos catetos, que é B e C, é igual ao produto da hipotenusa, que é A, pela altura relativa à hipotenusa, que é H. Vamos para a próxima relação? Então, pessoal, a nossa próxima relação métrica no triângulo retângulo é justamente aquela que a gente já estudou na aula passada. É o Teorema de Pitágoras, que é uma relação métrica no triângulo retângulo. E ela é obtida a partir dessas duas aqui. Olha só. C ao quadrado é igual a A vezes N. E B ao quadrado é igual a A vezes M. Não é isso? Então, vamos somar membro a membro essas duas relações. Vai ficar o seguinte, ó. C ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos colocar assim, B ao quadrado mais C ao quadrado. A vezes N mais A vezes M. Veja que A é comum nos dois termos. Vamos colocar em evidência. Então, AN dividido por A é N, mais AM dividido por A é M. Olha só, pessoal. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes. Pessoal, quem é N mais M? Olha só quem é. N mais M é a soma desses dois segmentos. E a soma desses dois segmentos é justamente o segmento A. Então, N mais M é igual a A. Então, vamos substituir lá. Então, N mais M é igual a A. Olha só agora.
b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a, que é a ao quadrado. Vou colocar aqui na forma mais conhecida de vocês. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é a nossa relação métrica no triângulo retângulo, também conhecido como teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, a gente tem essa relação aqui em qualquer triângulo retângulo. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Vamos lá para o nosso desenho? Olha só, o quadrado da medida da hipotenusa, que é a ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, que é b ao quadrado mais c ao quadrado, são os dois catetos, b e c. Então, pessoal, essas são as relações métricas no triângulo retângulo. A gente estudou aqui as 5 relações métricas no triângulo retângulo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei fazer uma aula mais interativa, utilizando esses desenhos animados. Então, bons estudos para vocês.